Bom dia, na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais uma manhã com Deus, mais uma manhã na presença do meu amado Jesus. Já venho eu aqui pedindo ao meu Deus que venha nos abençoar, que venha nos fortalecer na sua presença. Já sou grato ao meu Deus pela boa noite de descanso. Já sou grato também ao meu Deus pelo novo amanhecer que Ele me concedeu. Amanhecer esse que já começo deixando esta palavra. Palavra essa que venha tocar ao seu coração. Palavra essa que venha despertar a cada um de nós. Palavra essa que venha nos fortalecer. Que venha nos dar ânimo. Porque Jesus é bom, Jesus é maravilhoso. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então seja seguidor de Jesus. Seja um seguidor de Jesus. Pois Ele está à porta e bate. Se você abrir, Ele entrará e ceará contigo. Amém? Querido e amado Jesus, Pai da glória, Pai maravilhoso, já venho eu aqui nesta manhã, meu Pai, pedir que abençoe a cada uma dessa pessoa que for ouvir esta mensagem. Já venho pedir ao Senhor, meu Pai, que chegue com providência na vida daquele que se encontra necessitado, que se encontra atribulado, que se encontra perseguido, que se encontra desanimado, sem forças, Pai. Chega restaurando as forças, meu Pai. Chega dando sabedoria, Senhor. Chega dando a alegria de um novo dia, de um novo amanhecer a essa pessoa que se encontra desanimado, que se encontra cativo, que se encontra desesperado, que se encontra atribulado, que se encontra depressivo, meu Pai. Ó, querido Jesus, chega na vida daqueles que se encontram hospitalizados, que se encontram desenganados dos médicos, meu Pai. A última palavra é a tua, Senhor. Querido Jesus, chega na vida, meu Pai, daquele necessitado que se encontra, meu Pai, dormindo embaixo de um papelão. A sua cama é um papelão. O seu lençol é um papelão. O seu teto é a calçada da rua. Oh, Jesus, tenha misericórdia, meu Pai, e abençoa, meu Pai. Seja o calor que aquece essa pessoa nas noites frias, meu Pai. Ó Senhor Jesus, chega na vida, meu Pai, daqueles que se encontram desabrigados por causa dos desastres naturais, Senhor. Ó querido Deus, chega na vida, meu Pai, daqueles que se encontram no meio das guerras, meu Pai. Ó querido Jesus. Querido Pai, chega na vida daquela mãe que tem orado pelo seu filho, pela sua filha, pelo seu esposo, pela sua esposa. Ó querido Jesus. Chega na vida de todo aquele que se encontra necessitado nesse momento, clamando a Ti, meu Pai. Chega fortalecendo a Tua igreja, meu Pai, aqui na terra, Senhor Jesus. Fortalece a Tua igreja, Pai. Dá ânimo, Senhor, à Tua igreja. Dá sabedoria, Pai. Chega em nome de Jesus, meu Pai, fortalecendo a Tua igreja. Para que eles sejam mais fortes, mais corajosos na Tua batalha. Ó, querido Jesus, abençoa, meu Pai. Abençoa o nosso dia, abençoa a nossa casa e a nossa família. Abençoe a cada um que for ouvir essa mensagem. E se você sentir em seu coração de compartilhar essa mensagem com outra pessoa, compartilhe ela. Se possível também, se inscreva nesse canalzinho aí, dando uma força. Amém? E que Deus lhe abençoe, que Deus lhe proteja. Que Deus lhe dê paz em seu coração e sabedoria na sua caminhada. Amém?
Já veio eu deixando uma palavra aqui que se encontra no livro de Lucas. Doutor Lucas, capítulo 4, versículo do 1 a seguir. A tentação de Jesus. E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. E 40 dias foi tentado pelo diabo, e naquele dia não comeu coisa alguma. E terminando, ele teve fome. E disse-lhe o diabo: se tu és o filho de Deus, dize a esta pedra que se transforme em pão. E Jesus lhe respondeu, dizendo: escrito está que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. E o diabo, levando-o ao alto monte, mostrou-lhes no momento de tempo todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo: dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue e dou-o a quem quero. Portanto, se tu me adorares, tudo serás teu. E Jesus respondendo, disse-lhe: vai-te, Satanás, porque está escrito: adorarás o Senhor teu Deus e só a ele servirás. Glorificado seja Deus, meus irmãos. Levou também a Jerusalém e pô-lo sobre um penhasco do templo e disse-lhe: se tu és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: mandarás aos seus anjos acerca de ti que te guardem e que te sustente nas mãos, para que nunca tropece com o teu pé em alguma pedra. E Jesus respondendo disse-lhe: dito está, não tentarás ao Senhor teu Deus. E acabando o diabo toda a tentação, ausentou-se dele por algum tempo. Glorificado seja Deus, meus amados. Glorificado seja o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus amados, nós vemos que a palavra de Deus já começa falando: e Jesus cheio do Espírito Santo. Então Jesus estava cheio. Ele não necessitava de nada. Olha o que a palavra diz: e Jesus cheio do Espírito Santo. Mas, amado, quando você se enche do Espírito Santo, nada lhe falta. Nada lhe falta. Porque mesmo Jesus estando cheio do Espírito Santo, o inimigo o tentava. O inimigo o perseguia, tentando achar fraqueza nele. Mas como a própria palavra diz, e Jesus cheio do Espírito Santo. Jesus estava cheio, Jesus não necessitava de teste algum, porque Jesus estava cheio do Espírito Santo. Jesus não necessitava de nada que o inimigo estava oferecendo a ele. Voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto.
capítulo 2, do versículo 4 de Lucas. E 40 dias foi tentado pelo diabo, e naquele dia não comeu coisa alguma, e terminando ele, teve fome. Jesus, terminando os 40 dias, ele teve fome. Então o inimigo, e disse-lhe o diabo: se tu és o filho de Deus, dize a esta pedra que se transforme em pão. Ele queria que Jesus fizesse a vontade dele, mas Jesus não veio para fazer a vontade de Satanás. Jesus veio para fazer a vontade daquele que o enviou. No versículo 4, e Jesus lhe respondendo disse: escrito está, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Então, meus amados, se encha do Espírito Santo através da palavra de Deus. Talvez você tenha lido tantas coisas, talvez você tenha lido o jornal, talvez você esteja com o seu celular na mão, lendo notícias. Então, se você não quer, se você não tem uma Bíblia na sua casa, baixe uma Bíblia no seu celular. E passe a fazer hábito e leia pelo menos um versículo todos os dias. Tire um minutinho para Jesus todos os dias. Baixe a Bíblia no seu celular e lê pelo menos um versículozinho todos os dias. E ouça com atenção o que Jesus fala ao seu coração, o que a palavra de Deus fala ao seu coração, porque a própria palavra de Deus diz. Jesus disse ao diabo naquela época que ele esteve na terra. Jesus está falando hoje ao seu coração. E Jesus respondendo disse-lhe: escrito está que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Então viva conforme a palavra, pratique-a, leia e pratique a palavra de Deus. Você pode ter certeza que se você tomar como hábito, talvez todo dia você vai olhar as notícias ou vai olhar se alguém deixou um bom dia, deixou uma boa noite, deixou a paz do Senhor para você. Então, faça hábito de todos os dias você ler no mínimo um versículo, baixe a Bíblia em seu celular e lê ao menos um versículo e viva conforme a palavra de Deus pede. Porque a própria palavra de Deus diz que nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra de Deus. Amém, meus irmãos? Esse versículo se encontra lá em Lucas 4, capítulo 4, versículo 4. 4:4. No versículo 5, e o diabo, levando a um alto monte, mostrou-lhes no momento de tempo todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo: dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue e dou ao quem quero. Olha a ousadia do inimigo. Olha a ousadia do inimigo. Tudo é de Deus. Tudo é do nosso Criador. Mas a ousadia do diabo é grande. É grande. Porque ele está em toda parte, tentando achar fraqueza em nós, para que nós fraqueje, ele ache motivo para nos acusar.
Então temos que ser vigilantes, meus amados. Temos que ser conhecedor da palavra. Porque conhecendo a palavra nos liberta da tentação do inimigo. Seja conhecedor da palavra de Deus. Seja um leitor. Seja um praticante da palavra de Deus. Seja um leitor. Seja um praticante da palavra de Deus. Seja um cumpridor da lei de Deus. Então ele disse: dar-te-ei. Ele dava o quê? Que ele não tinha nada. O diabo não tem nada para nos dar. Mas ele, quando estamos fracos na carne, ele nos oferece. E tem uma coisa aí, o inimigo só oferece coisas fáceis. Só vem facilidade da parte do inimigo. Mas com Jesus não é assim. Você não tem facilidade, mas sim, você tem luta. E são aquelas lutas que te fortalecem. São as lutas que te faz vencedor. Então não deixe de lutar. Não deixe de guerrear contra o inimigo. Lute, seja forte e corajoso. Pois o próprio Jesus diz: não te deixarei, não te desampararei. Então tu não estás só nessa luta. Então lute, seja forte. No versículo 7, portanto, se tu me adorares, tudo serás teu. Olha a ilusão do inimigo. Olha a ousadia do diabo para com o Filho de Deus, para com o escolhido. Olha a ousadia que ele falou. Portanto, no versículo 7 do capítulo 4 de Lucas, portanto, se tu me adorares, tudo será teu. Como que ele poderia dar o que já era de Jesus? Jesus como herdeiro, como filho único? Se Jesus já era herdeiro, como que ele queria dar o que já era de Jesus? Ele não tinha nada, Satanás não tem nada. Satanás só veio para roubar, matar e destruir. Mas Deus veio. Deus enviou seu Filho para que você tenha vida e tenha com abundância. Amém? No versículo 8, e Jesus respondendo disse-lhe: vai-te, Satanás, porque está escrito: adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele servirás. Então adore. Adore a Deus. Adore a Deus. Seja um seguidor de Jesus. Seja um seguidor de Deus. Você tem seguido muita gente nas redes sociais. Pessoas a qual você só vê através da tela, seja por televisão, seja por telefone. E essas pessoas não te oferecem nada. Será que não está na hora de você parar um pouco e ser seguidor de Jesus? Pois Ele te deu um dia maravilhoso ontem. Ele te deu uma boa noite de descanso e te presenteou já com um novo amanhecer. Olha, meus amados, será que é tão difícil ser seguidor de um ser desse? De um ser tão maravilhoso como Jesus? Será que é tão difícil ser seguidor de Jesus? Pois ontem nós tivemos um dia, não sei se aí aonde você vai ouvir essa mensagem está quente, mas aqui, ontem o dia foi quente.
Mas aí então Jesus trouxe a noite com a sua brisa, para que nós descansasse e tivesse força para encarar hoje mais um dia. Porque mais um dia ele já nos preparou para que nós tenhamos a oportunidade de recomeçar. Então que o seu recomeço seja fazendo algo para Jesus nesta manhã. Que o seu recomeço seja de fazer algo para agradar, para agradecer ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo pelo novo amanhecer que Ele nos deu. No versículo 9, levou também a Jerusalém e pô-lo sobre um penhasco do templo e disse-lhe: Se tu és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo. No versículo 10, porque está escrito: mandarás aos seus anjos acerca de ti que te guardem. No 11, que te sustente nas mãos para que não tropece com o teu pé em pedras, em alguma pedra. Olha mais uma vez a ousadia do inimigo, mandando que Jesus lançasse daquele penhasco. E os anjos o segurassem. Ele queria que Jesus o atendesse, que Jesus o obedecesse. Mas Jesus não ia cair nessa armadilha do inimigo. Porque, meus amados, Jesus tinha sido enviado. Jesus tinha jejuado. Jesus estava cheio do Espírito Santo. Jesus não precisava de nada. Ora que Jesus, ele, ao ter jejuado 40 dias e 40 noites, ele teve fome. E o inimigo tentou. Mas mesmo assim ele ainda tinha força. Porque ele estava cheio do Espírito Santo. Então, meus amados, voltando à palavra aqui. Jesus, o inimigo tentou, mandando que ele pulasse daquele penhasco e que os anjos o segurasse para que ele não tropeçasse, para que ele não viesse desmontar. Olha a ousadia do inimigo. E Jesus, no versículo 12, e Jesus respondendo disse-lhe: Dito está, não tentarás ao Senhor teu Deus. Não tentarás ao Senhor teu Deus. No versículo 3, e acabando o diabo toda a tentação, ausentou-se dele por algum tempo. Então, meus amados, o diabo ele se ausentou mais por algum tempo. Se tu tens sido perseguido e o inimigo não conseguiu, continua firme na presença do Senhor Jesus. Pois se ele tentou e você não caiu, seja vigilante, ele volta. Porque o inimigo é assim, ele recua para você pensar que venceu a batalha. Não. A vida é uma batalha. Todos os dias você tem que estar atento na batalha, para que o inimigo não venha te pegar de surpresa. Esteja sempre atento, pois o inimigo não tira férias. O diabo não tira férias. Ele está sempre procurando algo para dar rasteira em nós, para que nos pegue de surpresa.
Então seja vigilante, fique atento, amém? E que Deus abençoe o seu dia, a sua vida, a sua casa e a sua família. E medite nessa palavra e lembre-se, como está escrito lá no versículo 4, no capítulo 4, no versículo 1 de Lucas. E Jesus cheio do Espírito Santo. Então se encha do Espírito Santo. Amém? E que Deus lhe abençoe. Em nome de Jesus.